Pessoal, seja muito bem-vindo. E hoje nesse vídeo eu vou falar muitos erros que investidores que estão iniciando cometem. Quando você vai iniciar algo, bom, você quer ter o resultado esperado o mais rápido possível. Se você vai numa corrida, você tende a se achar um bom corredor e quer chegar lá, você quer chegar na linha final mais logo. Então, nos investimentos não é diferente. Você começa querendo estar muito à frente do que você está de fato. E a primeira coisa que muitas pessoas quando começam erram é o fato de querer adiantar o processo. Então, o próprio fato de você querer ganhar mais rápido, por exemplo, você vai começar a investir e aí você encontra um investimento que você achou interessante. Então você quer o retorno dele o mais rápido possível. Porque você não está acostumado com essa paciência de ter que ver esperar. Você se dá pela emoção e acha algo bem interessante por ser novo. E o fato de ser novo torna isso interessante. Então é meio que um paradoxo que você entra e aí você entra no investimento e quer o retorno dele o mais rápido possível. Então, quanto mais tempo você está no mundo dos investimentos, mais você vê que a paciência em relação ao que você está investindo é o que mais importa, muitas vezes. Então, não se deixe cair na ideia de querer ganhar algo rápido, de querer investir no melhor investimento, de ter um retorno acima do esperado, porque, de fato, isso acaba te atrapalhando muito. Você entra meio que numa pira de day trade, você quer comprar algo para ele subir, depois você vender e comprar algo para subir de novo e você vender. Então você acha que é um ciclo que você sempre está ganhando. Mas não, porque tem muitas coisas que interferem nisso e aí você acaba perdendo também, porque não é só de ganhos, você perde no meio do caminho. Então, quanto mais tempo você espera, maior é a chance de você ter um retorno bom em um investimento. Outro erro bastante comum é não conhecer bem algo antes de começar a investir. Por exemplo, você vê um investimento que tem muitas pessoas falando que ele é bom. Então você supõe que ele seja bom. E aí você começa a investir nele. E só que isso não é algo, um ponto para você colocar seu dinheiro naquilo. A própria maneira dele ser um bom investimento não torna ele bom de fato só porque alguém diz que ele é bom. Então, sempre você saber procurar de fato como funciona aquele investimento por trás, qual é a história dele, qual é o seu perfil de investidor em relação àquele investimento. Outro ponto bastante interessante é não confiar nas notícias quentes. Quando você está começando, é muito comum ficar vendo várias notícias em jornais, pessoas influentes, que ficam comentando dia após dia como aqueles investimentos estão indo, seja ações, renda fixa, cripto, entre os demais. E aí você entra numa pira que você fica somente estimulado às notícias rápidas, às notícias daquele dia. Então, se uma notícia fala que seu investimento caiu, você fala, nossa, será que é bom eu continuar mantendo? Se você vê uma notícia que outro investimento está muito bom em um período de tempo, você fala, caramba, eu preciso investir naquilo. Então, por causa disso, muitas pessoas cometem muitos erros por seguir a manada. Você não deve seguir de fato só porque uma coisa é boa. Mas você deve entender, ver se aquilo é bom, para depois investir naquilo. Outro erro bastante comum é não ter a persistência de continuadamente estar investindo em um investimento. Porque você, por exemplo, você vai começar a investir, você tem lá R$ 1.000, e aí você vê várias classes de ativos diferentes, seja renda fixa, renda variável, criptomoedas, e aí você fala, caramba, eu vou montar uma carteira de investimentos aqui, com esses R$ 1.000. E aí você pega esse dinheiro inicial, R$ 1.000, e você separa em vários tipos de investimentos. Então, você pega R$ 1.000 e separa, sei lá, em 10 ativos diferentes.
R$ 100 em cada. E aí você fala, caramba, agora eu estou seguro, porque eu investi tudo isso em vários ativos. Só que isso é um erro, porque quanto menos dinheiro você tem, mais você tem que deixar em um ativo específico. Não em um só, mas em menos do que você teria se você tivesse mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem para investir, mais ativos você tem na carteira. Quanto menos dinheiro para investir, menos ativos. Então, se você está começando, é bom você pegar poucos ativos e investir frequentemente naquilo. Todo mês, em geral, se você for aportar, e colocando naquele ativo. Para quando ele continuar subindo e você ter mais rentabilidade e mais patrimônio, você vai alocando em outros ativos diferentes. Então, você tem um pouco de dinheiro, você investe em poucos ativos, esperando, tendo paciência pelo longo prazo. E também outra dica, não descartando essa, mas complementando, é não deixar o seu dinheiro investido em uma única coisa. Ah, mas você não acabou de falar que não pode deixar em muitas coisas? Mas aqui o fato não é de ter várias classes de ativos. É de ter em vários segmentos específicos, em diferentes segmentos específicos. Por exemplo, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em cripto, seja seu perfil de investidor. Isso é não colocar suas cestas nos mesmos ovos, porque você pode ter um período que as ações estão caindo, o mercado está em baixa, só que os juros estão alto, então é bom para renda fixa. E outro que os juros estão baixos, mas as ações estão em alta. Então você vai diversificando para que não aconteça algo que aconteça uma perda muito grande se você tivesse deixado em um único segmento de ativo específico. Outra coisa bastante ocorrente, que acontece muito, é o fato de que você vai investindo e você vai ver que você vai se tornando melhor nisso. Então, a sua própria percepção do que você acha que sabe ou não vai aumentando sobre si mesmo. Porque isso torna um erro, porque quanto mais sábio você se acha, mais tolo você fica. E isso é o que acontece muito, porque muitas pessoas que estão no mercado financeiro há muito tempo, elas tendem a ter uma grande percepção de que acham que sabem muito sobre aquilo. E aí começam a emitir opiniões sobre o que está acontecendo. E aí muitas pessoas, no caso, que estão começando, que já são influenciadas por ela há um período de tempo, seguem essas dicas. Só que o mercado não age, os investimentos no caso não agem como uma pessoa pensa, mas sim como o que ele acontece. Então você não tem controle sobre o que vai acontecer, mas você tem controle no que você pode fazer em relação ao que é seu naquele momento. Espero que ficou claro. Então, no começo é muito comum, mesmo que você sabe que tem várias coisas que você não deve fazer, uma ou outra ali no começo você vai acabar errando quando se trata de investimentos, é bem comum. Mas o que você deve ter em mente é que não pode desanimar. Mesmo investindo pouco, todo mês, você deve manter com resiliência e disciplina ao longo do tempo. Obrigado.